A maioria dos lutadores mais falados e mais conhecidos dos últimos anos vieram do MMA, mais especificamente do UFC. Porém, existiu uma época que o UFC não era glamour, nome e ganhar muito dinheiro no mundo da luta. Ela era muito mais visto como uma rinha de galo humana. Vários estados não só proibiram de ter o UFC nas suas regiões, como ela já foi quase banida de acontecer. Porém, toda essa reviravolta aconteceu por causa de uma única mudança e um único nome, sendo esse nome nada mais nada menos que o Big Boss Dana White. Quando o UFC surgiu, ele não era considerado o show que é respeitado hoje em dia. A mídia americana tratava muito mais o UFC como uma rinha de galo de lutadores do que uma liga de lutadores profissionais. A primeira edição teve lutador de sumô. Isso porque na época o UFC foi feito realmente para ser uma luta mistas de modalidades. O Royce Gracie lutou de kimono contra um boxeador que só foi de shorts e uma única luva de boxe. Eu não entendi porque ele não foi com par, mas pelo menos ele tava com uma luva. Não tinha limite de peso, não tinha padronização de categoria e nem era o evento de hoje que é uma luta, acabou, bora pra próxima. Era literalmente um duelo de estilos. Acontecia o chaveamento que misturava todo mundo. Se você ficou vivo na sua fase, bora pra próxima até sair o campeão da edição. O UFC do Velho Testamento forma mais aura do que o Pride ou das lutas sem luvas que estão virando populares hoje em dia. E era exatamente por ser tudo livre, sem regras, que o público não apreciava o MMA igual apreciava o boxe, e sim como um coliseu humano, o que consequentemente acontecia de às vezes não ter espaço para ter as edições. Até mesmo um dos senadores na época, John McCain, chegou a fazer um pedido para que o UFC fosse banido de todo o país. E foi com esses problemas, a partir desse ponto, que o UFC antigo começou a ficar mais parecido com o que conhecemos hoje. A criação de categorias e classe, limite de peso, regra dos golpes que podiam ou eram ilegais, começando mais a se encaixar nos padrões de um esporte de combate, ao invés de uma disputa de estilos para ver quem era o melhor. Só que era justamente com esse objetivo de testar os estilos quando eles se enfrentaram que foi criado o UFC, o que fez os criadores originais, como Rorion Gracie, se afastarem da organização que eles mesmos criaram. A entrevista que ele fez pro Danilo Gentili, ele fala mais detalhadamente o que aconteceu. E dá pra perceber que realmente, mesmo com o UFC sendo gigante hoje, o que eles criaram na época era o completo oposto do que o que a gente conhece hoje em dia. Tanto que ele e o Art Davie, que era o outro cofundador do UFC, venderam as partes que eles tinham para a Semaphore Entertainment Group, ou SEG. Porém, mesmo com o UFC tendo bons números de pay-per-view, mesmo com as controvérsias que eles passavam, eles não conseguiam ser uma organização lucrativa, principalmente com a péssima imagem que já foi instaurada em cima deles. Eles tinham sim uma audiência que pagava para assistir as lutas, mas não o suficiente para pagar todas as contas que eles gastavam. Vendendo o UFC então para os irmãos Ferita, Frank e Lorenzo, através da Zuffa, que era a organização que os irmãos eram donos, que decidiram comprar o UFC através da sugestão de um amigo deles, que seria o futuro presidente do UFC assim que eles tomaram a posse, nada mais nada menos que Dana White. Porém, Dana entra nessa história muito antes do que só ser escolhido como presidente. Dana era competidor amador de boxe, porém sua carreira profissional foi muito mais focada em dar aulas em academias do que continuar lutando dentro do ringue, sendo justamente o primeiro toque de empresário que ele teve na vida. Mas antes de abrir sua academia, ele rodou por vários empregos, já que a família dele não podia bancar ele, e ele inclusive desistiu de 2 faculdades. Foi só depois de aprender boxe com Peter Welch, que também é outro lutador histórico, que ele começou a entender como funcionava a parte dos negócios por trás de ter academia, montando sua primeira academia no porão da sua própria casa. Porém, o lado empreendedor dele deu tão certo que ele começou a alugar academias locais para ele ensinar boxe. Nessa foto até parece que é um daqueles aulões de zumba que o microfone tá no professor e ele começa a fazer os movimentos, mas não, é o Dana White ensinando boxe. E as aulas de boxe do White começaram a dar tão certo e chamarem tanta atenção que até mesmo a gangue Winter Hill ficou sabendo do sucesso das aulas dele. Uma gangue super da paz, só tinha um dos 10 fugitivos mais procurados do FBI com os crimes bem leves, tipo gulagamento, corrupção, extorsão, coisas leves. E em um dia completamente aleatório, um dos membros da gangue Hill foram até uma das aulas dele, cobrando que ele pagasse naquele momento $2.500. O White ignorou, achando que era trollagem, só mais uns moleques ali tentando extorquir o cara, até ele
receber a ligação de Kevin Weeks, que era só um dos maiores nomes daquela gangue, dando pra ele até 1h da tarde pra pagar a cobrança ali, né, vamos dizer. E ele, não querendo nem pagar com dinheiro e nem com a própria vida, resolveu comprar uma passagem só de ida pra Las Vegas e nunca mais voltou pra Boston. Por sorte, os irmãos Fertitta tinham um cassino em Las Vegas. E coincidentemente, os dois irmãos estudaram com White na época do ensino médio. E quando os três se reencontraram em um casamento, os irmãos pediram para aprender boxe com White, fazendo que os três sempre estivessem juntos durante os treinos, somando a quarta peça, John Lewis, para participar das aulas da academia. Porém, quando ele foi chamado, John Lewis já tinha participado do UFC 22 e 28, muito antes da Zuffa comprar o UFC. E já que ele era lutador de MMA e tinha uma faixa preta de jiu-jitsu, ele trouxe para a academia do White o BJJ. Foi nesse momento que não só o White e os irmãos Fertitta conheceram na prática o que é o Brazilian Jiu-Jitsu, como eles também começaram a treinar se apaixonando pela luta. Tanto que foi entre esses treinos, antes deles se envolverem com o UFC, que eles começaram a ter relações com nomes conhecidos do MMA, como Tito Ortiz, Chuck Liddell e Randy Couture. Antes mesmo de saber que o UFC seria vendido, ele já começou a se envolver com o UFC, atuando como agente desses lutadores, e já que ele era o agente dos maiores lutadores do UFC, ele também começou a entender como funcionava o sistema de negócio do próprio UFC, como funcionavam as promoções, como era a parte técnica de montar o evento, já começou a ter ideias de como aumentar o alcance do evento, e foi justamente negociando um contrato que ele teve acesso às informações financeiras do UFC, descobrindo também que o grupo dono do UFC estava falindo e estava vendendo o UFC. Ele na hora contou isso pro irmão Fertitta, que agora inserido no mundo do MMA e amigos dos lutadores do UFC, eles compraram o UFC por 2 milhões em 2001. E se o Google não mentiu pra mim, o UFC hoje vale 11 bilhões de doletas. Um lucro de sei lá quantas vezes por cento. Faz o cálculo aí na calculadora que eu não sei. Se der pra dividir aqui depois e mostrar, eu agradeço. Só que o UFC não se salvou da falência só por terem sido comprado pelos UFAs. Como dito pelas próprias aspas do Big Boss, com aqueles 2 milhões, tudo que eles tinham em mãos mesmo eram as letras UFC e um octógono velho. O UFC, mesmo com regras, se encaixando como esporte e tendo números interessantes, ainda era visto como uma brutalidade, já que a imagem em cima da liga era muito forte. E esse foi o principal problema que o White teve que resolver como novo presidente do UFC. Eles tinham problemas de fechar o pay-per-view, eles ainda tinham problemas com algumas federações, e com tudo isso, mais a imagem negativa, eles tinham problema de fechar patrocínios. Em 2004, a Zuffa tinha investido um total de 40 milhões de dólares. Muito mais do que é 40 milhões de dólares em 2025. Mas 40 milhões naquela época era muito para 2004. E mesmo assim, eles ainda estavam tendo prejuízo. A tacada final dos irmãos e do White foi investir mais 10 milhões para a produção de um reality show, o chamado The Ultimate Fighter. Essa era a tacada final para ver se o UFC finalmente saía do fundo do poço, porque se isso desse errado, não só a Zuffa teria que também vender o UFC, como talvez o UFC simplesmente deixasse de existir. Além do pay-per-view para as lutas, o UFC entraria na TV a cabo para transmitir esse reality. E TV a cabo na época era tão lucrativa quanto eram os streamings para plataformas hoje em dia. E o formato era o mesmo para edições mais recentes que nós tivemos, como por exemplo a do Vanderlei e do Sony. 2 times, 2 treinadores de grande nome no UFC, todos eles confinados e treinando em uma casa, na mesma casa, e lutando contra lutadores do outro time em um formato de torneio. O finalista ganharia um contrato de 6 números para lutar no UFC. Mesmo com o sucesso que a gente conheceria no futuro, ainda assim, nem todas as TVs estavam dispostas a transmitir esse reality. E isso seria mais um e o último tiro no pé da liga. Isso se na época não existisse uma TV a cabo dedicado para os homens, chamado Spike TV. E quando eu falo dedicado para os homens, eu quero dizer muita porrada, sangue, adrenalina, rock and roll. A Spike TV, inclusive, fez uma estratégia brilhante que era colocar o Ultimate Fighter depois das lutas do WWE, justamente para pegar aquele público com energia de ver uma luta com espetáculo para ver o espetáculo em luta do Ultimate Fighter. Uma estratégia completamente acertada da Spike TV. Só no primeiro episódio eles pegaram 1 milhão de views. 1 milhão de views pré-era YouTube, pré-era TikTok, pré-era todo mundo conectado por isso daqui.
Aliás, isso daí que você está segurando no momento para me assistir. E o White também ganhou notoriedade com esse reality, porque não só ele já era o presidente do UFC, como ele aparecia em alguns momentos, igual o Bial no BBB ou o Mion no Túnel do Amor. E falando em reality desgraçado, que desgraça de ódio que é esse Túnel do Amor, eu só passo raiva, velho. Tanto que a luta final foi de Forrest Griffin e Stephen Bonner, dois grandes nomes que passaram pelo UFC. O Forrest Griffin a gente falou, inclusive, no vídeo do Anderson Silva. Muitos dizem que, inclusive, foi o que salvou o UFC. Tanto que ao invés de só o Forrest Griffin que venceu ter levado o contrato, o Stephen Bonner também recebeu o contrato para continuar lutando no UFC. Com o sucesso do primeiro Ultimate Fighter, a Spike TV renovou com o UFC e a partir daí o UFC só decolou. O UFC conseguiu comprar o Pride, que era o maior nome de MMA até então, e depois a Strike Force, que veio lutadores como, por exemplo, Ronda Rousey, se tornando o Golias do MMA, crescendo até o ponto de chegarmos no dia de hoje, onde a Paramount pagou 7,7 bilhões para transmitir o UFC. O UFC saiu de uma rinha de galo humana para criar celebridades, cada vez mais internacional, cada vez com mais mídia e só crescendo. E muitos acreditam que, inclusive, o UFC vai desbancar a nobreza do boxe. Eu nessa discussão fico de fora. Dana White tem sim vários momentos contraditórios, mas não só ele salvou o UFC quando o MMA era visto como dois homens tentando se levar pro gulag, como eles são a maior organização de MMA, e mesmo tendo outros concorrentes, nenhum deles chega a arranhar a estrutura do UFC. De fato, o homem é um empresário embaçado. Faça o D com extrema tranquilidade, my brother. E se inscreve no canal e dá like. Se você gostou até aqui, por favor, dê seu like e sua inscrição, porque, nossa, é muito besta, mas para um canal com menos de 2.000 inscritos, é muito importante, e eu tenho que pagar as contas do canal, e eu tenho que comprar a ração da Loli. Então, se você puder dar essa ajuda, por favor, é de graça, não cai seu dedo, e para de ser ruim! Se você gostou desse formato, um pouco mais documentário, mais trabalhado, com mais histórias e mais informações, vou deixar para você o vídeo doc que fizemos sobre o Anderson Silva, contando toda a trajetória dele no início do MMA, até ele ser o maior nome da história do UFC, mas também temos já um vídeo um pouco mais sobre atualidades, falando justamente da finalmente prisão do covarde do Raj. Não esquece de beber água e limpar o seu protetor bucal, tamo junto. Ai! Nossa!